Oi, pessoal! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto em Jeremias, capítulo 26. A coisa toda acontece logo no comecinho do reinado de Joaquim, lá em Judá, e Deus dá uma ordem bem direta e, assim, bem arriscada para Jeremias, né? Com certeza. A ordem era: vai lá no pátio do templo, onde o pessoal de Judá está vindo adorar, e fala tudo, tudo mesmo, sem tirar nenhuma vírgula. Exato. A ideia, talvez, era que se eles ouvissem a real, né, se convertessem dos maus caminhos, aí Deus poderia, quem sabe, voltar atrás no desastre que estava planejado por causa das maldades deles. E a ameaça era pesada. Se não ouvissem a lei de Deus, se ignorassem os profetas que ele mandava, bom, o templo viraria tipo Siló. Siló, que já tinha sido destruída, né? Um aviso bem claro. Claríssimo. E a cidade de Jerusalém viraria uma maldição para as outras nações. Quer dizer, isso batia de frente com a ideia que eles tinham de que o templo garantia a proteção divina, que eram intocáveis. Era um chamado urgente para cair na real. Um chamado que não foi bem recebido, para dizer o mínimo. A reação foi, tipo, imediata e violenta. Assim que Jeremias acabou de falar, os sacerdotes, os outros profetas ali e o povo todo pegaram ele. Isso, e já gritando, você tem que morrer. A acusação era que ele estava profetizando em nome de Deus que o templo ia acabar como Siló, que a cidade ia ficar deserta. Imagina a cena, a muvuca em volta dele ali no pátio. É fascinante essa acusação, né? Porque mistura tudo. É religioso, claro, falar contra o templo era quase blasfêmia para eles. Mas tinha um quê de traição política também, de agitar o povo, minar a moral. Sim, desestabilizar, né? Exato. A coisa ficou tão séria que chamaram os oficiais do rei. Eles desceram do palácio e meio que montaram um julgamento ali na hora, na entrada da porta nova do templo. E Jeremias se encolheu. Que nada, ele foi firme. Falou para os oficiais, para o povo, olha, foi o Senhor que me mandou dizer tudo isso contra o templo e a cidade. E repetiu o apelo, né? Repetiu, mudem de vida, mudem suas ações, obedeçam a Deus. Aí sim o Senhor pode repensar esse desastre todo. E ele meio que se entrega, sabe? Diz, tô nas mãos de vocês, façam o que quiserem. Mas com um aviso sério. Muito sério. Só fiquem sabendo, se me matarem, vocês vão trazer culpa de sangue inocente pra cima de vocês, da cidade, de todo mundo aqui. Porque, de verdade, foi o Senhor que me enviou. E aí acontece uma coisa interessante, uma virada. Parece que a firmeza dele, a convicção, teve algum efeito. Muito boa, né? Como é que eles decidiam ali, no calor do momento, quem era um profeta de verdade e quem era só, sei lá, um agitador ou alguém falando besteira? Não tinha uma regra clara. Pois é. E nesse meio tempo, para complicar ou ajudar, alguns anciãos mais experientes trouxeram um caso antigo. Eles lembraram de Miqueias. Ah, sim, Miqueia, lá do tempo do rei Ezequias, bem antes. Ele também profetizou desgraça para Jerusalém. Disse que Sião ia ser arada como um campo, que a cidade ia virar um monte de entulho. Bem parecido com Jeremias. E qual foi o ponto dos anciãos? O ponto crucial foi: e o rei Ezequias, o que ele fez? Mandou matar Miqueias? Não. Ele temeu a Deus, buscou o favor do Senhor, e aí Deus reconsiderou o desastre que tinha anunciado. Era um argumento forte para defender Jeremias usando a própria história deles. Um belo argumento. Mas a gente sabe que nem sempre o poder reage da mesma forma, né? Com certeza não. Especialmente sobre Joaquim. O próprio texto faz questão de mostrar o contraste brutal logo em seguida. Conta o caso de Urias. Outro profeta. Sim, outro profeta, Urias, filho de Semaías. Deu um recado muito parecido com o de Jeremias, também contra a cidade e a terra. E o rei Joaquim ouviu e ficou com medo de Deus como Ezequias. Que nada. O que ele fez? Quis matar Urias na hora. O profeta percebeu o perigo, fugiu para o Egito. Mas o rei não deixou barato. Mandou gente buscar ele lá no Egito. Nossa. Foram atrás dele no Egito. Foram. Trouxeram Urias de volta e o próprio rei Jeoaquim mandou matá-lo à espada e jogar o corpo numa vala comum. Isso mostra o risco real, extremo, que Jeremias estava correndo ali. O caso de Miqueias era uma esperança, mas o de Urias era a realidade sombria do reinado de Jeoaquim. Que pesado. Mas, felizmente, para Jeremias, naquele dia específico, teve alguém para ajudar. Sim, Aicã, filho de Safã, uma figura importante, provavelmente com influência na corte. A Bíblia diz que a mão de Aicã protegeu Jeremias,
impediu que ele fosse entregue nas mãos do povo para ser morto. Uau! Mostra como um aliado na hora certa pode fazer toda a diferença, né? Exatamente. Esse capítulo é incrível porque ele condensa essa tensão toda. O dever de entregar uma mensagem divina, mesmo que dura, impopular, e a reação que isso pode gerar vinda justamente das autoridades, tanto religiosas quanto políticas. É uma dinâmica complexa mesmo. Muito. Você tem o peso da história, como no caso de Miqueias, tem o perigo real de falar a verdade pro poder, como aconteceu com Urias, e tem a importância crucial do apoio individual como o de Achan. Mostra que receber uma profecia não era algo automático, sabe? Dependia de muita coisa. Fica então essa reflexão pra gente, né? O que será que faz com que uma mensagem difícil, desafiadora, leve ao arrependimento em alguns casos e em outros à perseguição? Como é que uma sociedade ou até nós mesmos individualmente distinguimos uma verdade incômoda que precisa ser ouvida de uma ideia que parece só perigosa, especialmente quando mexe com interesses de quem está no poder?